meus amigos, é uma alegria estar com vocês mais uma vez nessa quarta-feira, trazendo para vocês a oportunidade de reflexão no nosso projeto Compartilhar aqui da comunidade São Mateus de Cachoeirinha. É sempre um prazer poder compartilhar com você aquilo que nós vamos encontrando na palavra e que vai nos inspirando também para a nossa caminhada de fé. Seja bem-vindo para esse momento agora de reflexão em torno das histórias bíblicas. Estamos retomando, o nosso tema de histórias bíblicas, que tivemos uma parada aí no tempo do Advento, trocamos de tema e depois não retomamos mais esse momento do compartilhar. Agora estamos retomando e vamos às histórias então lá do Antigo Testamento, que nós estamos seguindo no roteiro elaborado pelo Dr. Otto Georg, que é nosso professor do seminário Concórdia, aqui da Igreja Luterana. Então, ele organizou esse roteiro e nos deixa preciosas colaborações e contribuições das suas reflexões, e é o que eu compartilho com vocês agora nesses espaços aqui do Projeto Compartilhar. Muito bem, hoje nós vamos parar na história então. Nós estamos fazendo a travessia com Moisés, chegamos ao fim da história de Moisés nos últimos encontros que tivemos. E agora nós vamos entrar então num novo capítulo, que é a transitoriedade, ali, a transição do Moisés para o Josué, que é o nosso personagem de hoje. Josué capítulo 1 até o capítulo 24. É um resumão, da história de Josué e da atuação dele. Ele que foi o que ficou encarregado por Deus de dar sequência a entrada do povo de Deus na terra prometida e a distribuição das terras também que tinha para as tribos, para as nações que iam se formar então nesse novo cenário agora de vida. A vida começa a se organizar para o povo que vinha da escravidão, que vinha do Egito, que estava terminando uma trajetória bastante longa e complexa de 40 anos pelo deserto. Agora eles estavam chegando na Terra Prometida. E Josué é o personagem escolhido por Deus para fazer esse povo entrar e para dar posse ao povo dessas terras abençoadas que estavam prometidas há tantos anos, para o povo. Agora se concretiza, a promessa vai se concretizando. A tarefa de Josué é uma tarefa árdua, uma tarefa difícil, complexa, mas ela se torna possível, ela se torna possível pela presença de Deus na vida dele. E ele recebe de Deus uma promessa bem importante no início da sua história, quando Deus diz para ele: seja forte e corajoso, não te deixarei nem te desampararei. Não cesses de falar do livro da lei, antes medita nela dia e noite. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então olha que promessa interessante. Como eu fui com Moisés, assim serei contigo. A Deus faz essa promessa para Josué a fim de encorajá-lo a enfrentar os desafios que haviam pela frente. Quando os desafios são grandes, as oportunidades também acompanham na mesma proporção. Podem ser grandes também. Oportunidades como essa que Josué teve de ocupar esse lugar tão distinto, veio também com a bênção de Deus para a vida dele. Assim é que Deus providencia a bênção para aqueles que esperam nele, que confiam nele. Então, se você tem um grande projeto pela tua frente, se você tem algo que você gostaria de ver acontecer de uma forma especialmente abençoada por Deus, aqui você já tem um caminho. Veja aqui que Deus coloca para Josué. Primeiro Deus faz uma promessa: eu estarei com você assim como eu estive com Moisés. Então a promessa de Deus se renova de geração em geração. Assim como nossos antepassados foram abençoados e tiveram momentos de glória, na sua vida, nós também temos as promessas de Deus. Também poderemos ser os abençoados de Deus. E a promessa de Deus é no sentido de que pode confiar. Seja forte e seja corajoso, porque eu vou estar do teu lado. Então não tenha medo. Apesar do medo ser algo bem presente na vida da gente, a gente não consegue se livrar do medo. Muitas vezes nós temos medo de grandes desafios, de novos projetos, Temos inseguranças, não temos muita certeza, gostaríamos de ter mais segurança,
não temos todos os indicativos que são necessários às vezes para nos deixar seguros, mas aqui cabe então a confiança. E era isso que Deus estava propondo para Josué, uma relação de confiança. Seja forte, seja corajoso, eu estou com você. Primeiro Deus diz para ele, eu estarei com você, assim como eu estive com o Moisés. E agora eu digo para ti, por causa disso você pode ser forte, seja corajoso. Então Deus nos dá desafios e se coloca ao nosso lado para nos dar forças também. E nos chama à lembrança dos nossos antepassados que já foram abençoados. Porque nada do que está acontecendo conosco é tão inédito assim, que seja a primeira vez que esteja acontecendo. Muitas das nossas histórias são repetições de outras histórias passadas. Muitas das nossas bênçãos são renovações de outras bênçãos passadas. Então nós não estamos inaugurando o caminho da fé. Nós estamos no caminho da fé. Josué não estava inaugurando a relação com Deus, ele estava dando continuidade a uma relação com Deus que ele já conhecia a partir de Moisés, porque ele andava com Moisés também. Então isso é muito importante, da gente não pensar que a gente está sendo inédito ou de que as coisas que estão acontecendo na nossa vida elas são totalmente inéditas. Elas podem ser renovações ou repetições de histórias já conhecidas. Então é bem importante que a gente possa confiar em Deus, que a gente tenha essa entrega também, como Josué acabou fazendo. E Josué, então, ele tem essa ideia, né, de estar presente, de estar na presença de Deus. Porque Deus disse para ele, né, não cesses de falar do livro da lei. Você tem a responsabilidade comigo de falar do meu nome, de anunciar a minha palavra, do livro da lei, né? Medita nesse livro dia e noite. Ocupa a tua vida com as minhas palavras. E quando você tem essa disposição de ocupar a sua vida com as palavras do Senhor, aqui tem essa ideia de dia e noite como uma continuidade, né? É uma ideia de intensificar mesmo o significado, de que não é só de vez em quando, só quando você precisa, né? Ou quando você está apertado, quando você está apavorado, quando você está tomado de medo, de pavor, de desespero, de tristeza. Só nesses momentos que você vai se lembrar de Deus. Não, Deus diz, fica comigo sempre. Porque quando surgirem as dificuldades, os desafios maiores, você sentirá a minha presença também. Se você estiver conectado comigo, você sentirá a minha presença. Mais ou menos isso que Deus está dizendo para Josué, né? Fica aí comigo dia e noite, medita nesse livro, pensa, reflete, ora, conversa, lê, estuda. É o que nós estamos fazendo aqui, por exemplo, nesse compartilhar, é esse processo de olhar para o que Deus já fez, para nos encorajarmos para os novos projetos que nós também queremos desenvolver. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Nem sabia direito o que tinha pela frente, mas já tinha uma promessa de Deus aqui. Você será bem-sucedido, você será abençoado, porque você esteve comigo, você permanece comigo e eu estarei contigo. Essa é o nosso acordo, a aliança que Deus está fazendo aí com Josué. E Josué segue firmado nesse caminho e conhece coisas maravilhosas na vida dele, né? Existem coisas muito grandiosas que acontecem com Josué nesse caminho. A travessia do Jordão foi uma experiência fortíssima e Deus estava lá com ele. A distribuição das terras para as tribos, Deus estava com ele ali fazendo tudo o que ele tinha que fazer. A destruição de Jericó, uma experiência fantástica, um inimigo poderoso que estava na frente. Eles não tinham como enfrentar aquele inimigo, como passar, como atravessar aquela região sem esse enfrentamento, e Deus deu para eles vitória, né? Deus deu para eles poderes, Deus deu para eles estratégias, ensinou para eles formas de lidar com aquele desafio, e Josué foi fiel e conheceu essa vitória. Os muros de Jericó foram derrubados, o inimigo forte foi vencido, e Deus deu para eles a travessia que eles precisavam ali como um presente de fidelidade, né? E aí nós vamos ver que lá na frente, no final da vida de Josué, ele tem uma fala que é muito importante, muito usada dentro da igreja, né? Quando ele vai se despedindo das pessoas, ele reuniu todos os povos lá e diz assim, olha gente, o negócio é o seguinte, eu estive com Deus, né? Eu respeitei a Deus, eu servi a Deus com toda a fidelidade, e eu escolho isso para a minha vida. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quanto a vocês, eu não sei o que vocês querem, mas Josué deixa o povo muito livre.
O povo estava naqueles momentos de rebeldias, de enfrentamento, de inconformidade, e o Josué chama eles lá e diz: olha, gente, é o seguinte, ó, eu sou uma prova viva, né, da presença de Deus aqui, eu tenho conhecimento de que Deus não nos abandona, eu sei que Deus está sempre do nosso lado, eu confio nisso, não é fácil enfrentar as dificuldades, mas Deus nos dá forças. Então ele dá um testemunho forte para essas pessoas, e diz: eu escolhi servir ao Senhor porque nele eu encontro as minhas forças. Aquele ser forte e corajoso se concretizou na vida dele durante toda a vida dele. E ele agora testemunha isso diante do povo. Quanto a vocês, eu não sei. Dou para vocês o meu testemunho de que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E ele então, depois dessa fala, ele acaba se despedindo do povo e termina aí a sua jornada com essa convicção de servir ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor é um tema bem importante para nós refletirmos também, no sentido de quanto que essa ação de Josué não era isolada, ela estava dentro de um contexto de família. Eu e a minha casa, nós todos aqui, né, nos dá a entender que existe uma preocupação da parte de Josué com a família, né, de que a família esteja envolvida também nisso. E aqui tem uma pauta bem importante para nós pensarmos o quanto nós compartilhamos com a nossa família da nossa fé, da nossa crença, da nossa confiança, das nossas experiências com Deus, né? Quanto disso a gente compartilha com os filhos, dentro de casa, no convívio, nas relações familiares, quanto que a gente constrói de relação familiar também com todos que estão aí ao nosso alcance, né? Os pais, os filhos, as pessoas, parentes, amigos, tudo que faz parte dessa grande família que nós somos. Quanto que nós trazemos para essa família aquilo que Deus faz para nós, das nossas convicções, quanto que a família conhece, né, das bênçãos de Deus na nossa vida. E Josué faz questão de trazer isso como um testemunho importante também, quando ele fala com toda a igreja, quando ele fala com todo o povo. Então fica uma coisa importante para a gente refletir aí dessa história de Josué, essa ideia, né, de força e coragem em Deus, a certeza de que a gente nunca está sozinho, e de que a gente, em resposta a essa fidelidade de Deus, a gente se dedica ao Senhor. A gente serve ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós vamos ficar com Deus. Não sei quanto vocês. O que vocês pensam, como é que vocês querem conduzir. Mas daqui da minha parte tenho essa certeza. Estaremos servindo ao Senhor. Que essa possa ser também a nossa fala, que esse possa ser o nosso testemunho, que essa possa ser a nossa convicção. Que nós também possamos, a exemplo de Josué, confiar no Senhor e testemunhar a respeito dos feitos poderosos de Deus na nossa vida. Fiquei uma pauta para você refletir com a sua família e também na sua jornada, né? Quanto disso está presente na sua vida, quanto você pode trazer para a sua vida desses significados e o quanto você pode se apropriar dessas histórias, desses grandes personagens e para se inspirar para construir a tua performance existencial também. Tá? Então, confia no Senhor. Seja forte, seja corajoso, 2025 vem aí, com grandes oportunidades, talvez novos projetos, né? Tenha confiança que Deus estará do teu lado, que Ele se fará presente em todos os teus caminhos, construa essa perspectiva de novidade com o Senhor, né? Não pense que você está sozinho, não queira construir sozinho, mas construa com o Senhor, e quem sabe com esse lema, né? Em 2025, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus abençoe você nesse projeto, nessa proposta, que você possa ser feliz em 2025. Seguimos aí no caminho do Senhor. Próxima semana nós estaremos juntos novamente. Tchau, tchau.